que eu posso dar quando as lutas se transformam em batalhas? E quando chega o meu limite e começo a naufragar, eu logo chamo por seu nome, pois eu sei, em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Quantas vezes já tentei guiar sozinho a minha nau, mas cada vez mais longe as ondas me levarão. Em meio à cruel tormenta, Cristo estendeu sua mão e logo veio a calmaria e paz. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Olá, bom dia, irmãos, um feliz sábado. Estamos começando o nosso tão esperado culto. Um abraço especial para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, usando aí os meios de comunicação. Talvez você esteja aí pelo celular, nos acompanhando através da sua Smart TV. Enfim, aonde você estiver aí, vai o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso feliz sábado, e convidando você para permanecer conosco até o final do nosso culto. Desde já convidamos você para compartilhar esse link com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que as bênçãos do sábado também possam chegar a esses seus amigos, a esses seus familiares também. Neste momento nós vamos iniciar o nosso culto já com uma oração, pedindo a presença de Deus, convidando a Ele para fazer parte deste momento de adoração. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuidou de nós e nos deu a oportunidade, a graça de termos mais um sábado para celebrarmos, para Te adorarmos. Que neste culto de adoração o Senhor realmente seja adorado em espírito e em verdade. Que a nossa fé seja renovada, fortalecida, e que tudo que acontecerá durante essa programação, durante este culto, seja realmente para a honra e glória do Teu nome. Abençoa de forma especial a cada amigo, cada irmão, cada pessoa que nos acompanha em suas casas, nos seus lares, aonde estiverem. Que as bênçãos do Senhor possam chegar a cada um destes Teus filhos. Nós oramos por Jesus. Amém. E nós já começamos o nosso culto com louvor, com adoração. A música que nós vamos cantar agora, ela se intitula Pode Cair o Mundo. Uma música que tem uma letra tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. Dias difíceis, de dificuldade, mas se tivermos Deus, se confiarmos nele, pode cair o mundo, a nossa fé ela vai permanecer firme. Vamos louvar juntos. Pode cair o mundo.
sonhe as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, está o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Estamos de volta com o nosso culto online aqui, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui, Jardim Belo Horizonte, Indaiatuba. Um abraço especial para você que chegou agora, acompanhando aí o nosso canal, o nosso culto. Bom dia para você. Compartilha mais esse link aí, talvez você já enviou para alguns amigos, alguns conhecidos, mas talvez tenha aquela pessoa que ainda você não compartilhou. Então compartilhe para que as bênçãos deste culto especial, as bênçãos do sábado, também possam chegar a esses amigos, a esses seus conhecidos. Queridos, não esqueça de dar um joinha, de curtir o nosso canal, curtir essa programação, para que mais pessoas possam ser alcançadas
pelo nosso canal. Esse canal que foi criado com o intuito exclusivamente de evangelizar, de levar esperança, de trazer um conforto e de trazer a igreja até você, ok? Nós vamos continuar louvando a Deus agora com uma música muito especial. Uma música que particularmente a minha esposa, ela adora essa música. É uma música que ela ouve bastante. É a música O Poder do Amor. Talvez você já ouviu ela muitas vezes lá no seu início, quando você entrou na igreja. É uma música bem antiga, mas que tem uma letra maravilhosa e que nos traz calma e nos traz paz. Então que você possa louvar, nós possamos louvar juntos agora com a música O Poder do Amor. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, nadando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje, Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais. Seja muito bem-vindo a mais uma programação, a mais um culto de sábado, a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Vou tirar minha máscara aqui para ficar melhor, né? Então seja muito bem-vindo, você que está aí na sua casa, com a sua família, né? Muito obrigado por estar participando mais uma vez aqui conosco. Eu tenho 2 convidados hoje aqui muito especiais, né? Eu vou apresentar ele para vocês. Primeiro aqui tem o Danilo. Feliz sábado, Danilo, bom dia. Feliz sábado, bom dia. Eu tenho também ali o Robinho. Feliz sábado, Robinho, bom dia. Feliz sábado, Fox. Feliz sábado a você que nos ouve. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Então, queridos, vamos iniciar, né, o nosso estudo, a nossa recapitulação. Como você sempre sabe, você pode aí através do chat estar deixando o seu comentário, estar deixando aquilo que você achou mais relevante, mais interessante da lição. Então, participe aí conosco, tá bom? Para iniciar o nosso estudo, eu vou pedir ao Danilo que inicie a nossa oração. Vamos orar então. Fechemos nossos olhos para falar com Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por mais um sábado que nós estamos aqui para estudar a tua palavra. Abençoe não somente a nós, mas todos os teus filhos, o teu povo espalhado neste mundo inteiro, e que esta mensagem possa alcançar os corações que necessitam ouvir a tua palavra e tomar uma decisão. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar não só na nossa mente, mas também na mente de cada um deles, para que eles possam tomar a decisão em te servir e te adorar. É o nosso desejo, em nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Vamos iniciar nosso estudo. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição.
Estamos aqui na lição número 3, né? Já iniciamos a lição número 3. A lição número 3 trata do seguinte: para todas as gerações. Ao decorrer da lição nós vamos desenvolver esse raciocínio e vamos entender o que significa esse tema, para todas as gerações. Se você já estudou a sua lição, você sabe muito bem do que se trata. O versículo da semana fala o seguinte: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Vou fazer uma breve introdução aqui à parte de sábado. A parte de sábado ela vem contando uma história, um paralelo interessante, que ela fala o seguinte: que as bactérias, elas em determinado ambiente, em determinado cenário, em determinadas circunstâncias, elas conseguem se desenvolver muito rápido, se multiplicar muito rápido. E a parte de sábado ele faz um paralelo que a vida pré-diluviana foi assim. Quando o pecado entrou no mundo, ele se desenvolveu muito rápido, naquele período entre pecado no Jardim do Éden e o dilúvio. E é isso que nós vamos estar estudando no decorrer dessa lição. Vindo aqui para a parte de segunda-feira, eu já vou iniciar aqui falando com o Robinho. É o seguinte: em Gênesis 6:5, diz o seguinte, vou abrir aqui minha Bíblia. Gênesis 6:5. Viu o Senhor Deus a maldade do homem, viu o Senhor Deus que a maldade do homem havia se multiplicado e que era continuamente mal o seu desígnio. Robinho, como você deve ter visto aí também na lição, tem um ponto importante que é o seguinte: nós sabemos que houve o dilúvio, que Deus decidiu realizar o dilúvio, destruir ali a boa parte, se não toda não, mas boa parte da vida na terra pelo dilúvio. Mas Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus perdoador, um Deus misericordioso, mas que mesmo assim Deus não tolerou aquilo que o ser humano fazia ali antes do dilúvio. E o questionamento aqui que eu direciono para o Robinho é o seguinte: Robinho, quais eram os pontos, o que as pessoas estavam fazendo na sua vida pré-diluviana que chegou ao ponto que Deus trouxe o dilúvio? O que as pessoas faziam que estava ali fugindo do ideal de Deus para a raça humana? Mais uma vez, bom sábado a você que nos ouve. Não sei se você percebeu, mas eu estava de máscara. Só para orientar vocês, estamos seguindo à risca as orientações da saúde. E agora nós estamos também aqui mantendo um certo distanciamento. E agora estamos sem máscara e por isso eu gostaria de falar e dar as minhas pequenas considerações. Fox, é o seguinte: é interessante notar que no versículo que você leu, em Gênesis, se você quiser nos acompanhar, você que nos ouve, por favor, abra sua Bíblia, Gênesis 6, no versículo 5, como você antes havia lido, diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, assim como você fez uma consideração na lição de sábado, onde as bactérias, elas se multiplicavam. A maldade, ela também começa a se multiplicar. E agora o interessante é que a Bíblia toma um termo que muitas pessoas não entendem e que fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. O interessante é, como que Deus se arrependeu? Por que Deus se arrependeu? Porque o pecado, ele afasta o ser humano de Deus. Deus, ele não queria destruir o ser humano, em hipótese nenhuma. Deus queria e quer destruir a maldade e o pecado. E uma das maldades que o ser humano atribuiu foi exatamente a violência, a glutonaria e a erotização. Esses antediluvianos tomaram posse desses 3 tipos de situação, de pecado, e isso desagradou a Deus. Escute uma coisa, você que nos ouve. Será que Deus não sabia que o pecado iria entrar no mundo? Lógico que Deus sabia. Mas uma coisa Deus sabia na teoria, agora Deus estava experimentando na prática. Quão difícil foi para o coração de Deus. E Deus decidiu dar cabo, destruir, como o Fox falou, uma boa parte. Mas Deus, como sendo um ser amoroso, ele deu oportunidade.
mesmo a maldade, a violência, a glutonaria, a erotização tendo entrado no mundo, Deus deu a oportunidade e tem dado até hoje, para você que nos ouve, tem dado a oportunidade do ser humano se arrepender. E vamos ver isso na sequência durante a semana. Maravilha, Robinho. Muito bem colocado. Vou ler 2 versículos interessantes aqui que tratam exatamente disso, né? O que o pessoal fazia antes do dilúvio. Gênesis 4:5, tá? Gênesis 4:5 diz assim: ao passo que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo era contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Então a gente consegue ver assim alguns desejos que começam a sair no coração do ser humano. Um versículo bem interessante 4:19 diz o seguinte: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e da outra era chamada Zila. Então você percebe que o ser humano pré-diluviano começou ali a fugir do ideal de Deus e chegou no ponto, que Deus trouxe aí o dilúvio. Continuando nessa linha de raciocínio, Danilo, a gente viu que o pecado ele é progressivo, o pecado ele vai se desenvolvendo, O pecado, assim como após o dilúvio, antes do dilúvio, o pecado iniciou no Éden e foi desenvolvendo em um curto período de tempo. Que lições nós podemos tirar, Danilo, para o seguinte: para que na nossa vida nós não permitamos que esse pecado talvez comece pequeno e assim como antes do dilúvio se desenvolva, porque essa é a característica do pecado, é ser progressivo, é tomar conta das nossas vidas. Então é exemplo do povo pré-diluviano. Que lições nós podemos tirar para o pecado não tomar conta da nossa vida sendo progressivo? Como você mesmo citou aí, Gênesis capítulo 4, onde Deus ali interroga Caim e Deus mesmo fala: se tu procederes bem, por acaso não serás aceito. Muitas vezes nós ficamos tentando achar soluções para os nossos problemas e querendo culpar alguém, mas sem que haja mudança nenhuma de nossas atitudes. Então, para um mundo que acabara de conhecer o pecado, talvez fosse normal Caim ali se revoltar e tudo. Mas o que Deus não chama a atenção dele pela sua revolta, Deus chama a atenção dele pela continuação de sua revolta. Falou: se você proceder bem, por acaso eu não vou te aceitar? Então, para que isso não aconteça em nossa vida, nós temos que parar, refletir, fazer uma reflexão de nossa vida, para ver o que nós estamos fazendo para que Deus ele possa nos aceitar. Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E sendo um Deus de amor e de misericórdia, essa misericórdia e esse amor exige que Deus seja justo. Porque para praticar amor e misericórdia, ele tem que ser justo com aqueles outros também, que espera essa justiça, essa misericórdia. Então, nós precisamos, a Bíblia vem falando isso, nós precisamos nos arrepender. Mas eu só consigo me arrepender se eu confiar em alguém. Então, eu preciso confiar em Deus, de que Ele é o meu Criador. Ele sabe muito mais do que eu. E Ele pode solucionar os problemas de minha vida. E quando eu estou indo para este caminho, eu tenho que buscar a presença dEle, porque é a presença dEle que vai causar essa necessidade em mim de transformação. Muito bem colocado, Danilo. Interessante que a gente não pode dar essa oportunidade, essa abertura para o pecado crescer, para ele se desenvolver. A gente pode até, em algum momento, pecar, mas não podemos permitir que seja progressivo. Muito bem colocado, Danilo. Querido, você já pode aí deixar o seu comentário, a sua participação aí no chat da programação, aquilo que você achou mais interessante aqui da parte de segunda-feira. Estamos caminhando já para terça-feira. Então você pode fazer a sua colocação,
Estamos caminhando para segunda-feira. Você pode deixar a sua colocação aí, né, do que você achou mais interessante, mais relevante. Participe junto conosco, tá bom? Robinho, um ponto interessante, né? Então, estamos aqui no contexto do dilúvio, no contexto de Noé, né, do pós-dilúvio, pré-dilúvio. A Bíblia, ela fala de algumas características interessantes para Noé. Ela fala que Noé, eu não vou citar que é exatamente isso que eu quero que você fale, mas ela dá algumas características interessantes para Noé que fez com que ele fosse um homem diferente, né? Tanto é que Deus fez uma aliança com ele, né? Então, que características eram essas? O que diferenciou Noé do povo que não entrou na arca, né? O que diferenciou Noé a ponto de Deus chegar e fazer uma aliança com ele? O que você pode falar aí para a gente sobre isso? Que pergunta, hein, Fox? Essa pergunta é uma pergunta sensacional. Como que Deus via Noé? Como que Deus vê você hoje? Como que Deus nos vê? É interessante notar que quando alguém nos elogia, Fox, é um sentimento muito gostoso. E vindo da parte de Deus, então, minha joia, é muito melhor ainda. E as atribuições que Deus faz a Noé é a seguinte, que Noé era um homem íntegro, ele era um homem justo e ele era reto. Será que nós encontramos na sociedade pessoas com tais adjetivos? É possível? Lógico que é. Como? Quando você coloca Deus como princípio. O interessante é que as pessoas, quando o pecado surge ali pelo primeiro casal, a tendência natural do ser humano sempre depois do pecado é se afastar de Deus. E por isso que o pecado ele começa, como vocês bem falou, a se multiplicar. Com Noé também não era muito diferente, mas Noé tinha algo que me chamava a atenção. Ele procurava a não se afastar de Deus. O pecado nos leva a exatamente isso, a nos afastar de Deus. E Noé, ele como que segurou na mão de Deus e disse, Senhor, por favor, eu não quero me afastar de ti. E Noé era justo não pela sua própria justiça, mas porque ele via justiça na pessoa de Deus, que poderia, por exemplo, ter destruído aquele casal logo depois do pecado, mas ele não o fez. Noé, sabendo disso, tomando parte disso, ele entende que Deus era justo, que Deus era íntegro e que Deus era reto. Então Noé agora também quer ter as características que Deus tem e você também pode ter. Por quê? Porque você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e diz, por favor, Senhor, segura na minha mão, eu não quero me afastar de ti. E quando isso acontece, a tendência natural agora é oposta à nossa natureza. Qual é? Obedecer a Deus, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Essas atribuições que Noé tinha, eu gostaria de ter e acredito que você nos ouve também. Se você quiser comentar, por favor. Olha só que interessante. Muito bem colocado, Robinho, né? Olha só que características interessantíssimas Noé tinha. Uma delas, né? Ele era íntegro, era justo, mas tem uma que fala que Noé andava com Deus. O que é andar com Deus, né? Noé andava com Deus. Danilo, interessante que Noé era esse homem, né, diferenciado. Tanto é que Deus fez uma aliança com ele. Era um homem diferenciado, justo, íntegro, Deus andava com ele, bom. Só que em Gênesis 6:8 diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. O cara era íntegro, o cara era bom, o cara era justo, o cara andava com Deus, mas fala que Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Noé necessitava da graça do Senhor. Ponto que eu levanto para você, Danilo, como assim Noé? Por que Noé precisava ainda da graça do Senhor? Como assim Noé ainda precisava da graça do Senhor, tendo todas essas características? Tendo todas essas características que é acessível por qualquer ser humano, né? Acessível, todos nós podemos ser justos e bondosos diante de Deus. Noé não era melhor que nenhum de nós. Mas Noé precisava da graça de Deus, porque ele era pecador. Depois que o homem peca, todo ser humano, seja ele criança, idoso, velho, acabou de nascer, ele é um pecador. Então,
interessante isso aqui, Fox, porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, não, eu sou pecador, e quando a gente olha a história de Noé, a gente vê a história de Daniel, a gente vê a história de Moisés, você fala, não, é coisa impossível. Não é coisa impossível. Esses homens apenas confiaram em Deus e fizeram a vontade de Deus. A justiça que eles praticavam é uma justiça que, embora eles fossem sofrer um dano pessoal, mesmo assim eles iam defender o que era reto. E tem gente assim. Noé era assim. Nós também podemos ser assim quando nós nos colocamos nas mãos de Deus. Mas mesmo sendo justos e andarmos com Deus, nós sempre vamos precisar da graça de Cristo. Nós corremos um risco muito grande de pensar que, como tem muita gente aí que defende, né, a doutrina da perfeição, né, tem muita gente que corre esse risco de achar que ele é perfeito e que ele não precisa mais da graça. Nós sempre vamos precisar da graça de Cristo. Noé precisou. Todo ser humano, depois do pecado, necessita e necessitará da graça de Cristo para ser salvo. Muito bem, Danilo. Interessante que, como você colocou, assim como Deus estava acessível, Noé também está a nós. E a resposta, né, do meu questionamento é exatamente essa. Ele era tudo isso, íntegro, bom, justo, mas ele era pecador e para livrar do pecado só a graça de Cristo. Vamos caminhar agora já para a parte de terça-feira. Vamos fazer assim uma breve passagem aqui pela parte de terça-feira, né? Robinho, eu direciono para você irmão que está em casa, para a gente seguir uma linha de raciocínio. Olha só, quando alguém faz uma aliança com alguém, né? Eu faço uma aliança com você, um compromisso com você, nós entendemos o seguinte, que você tem que cumprir uma parte, eu tenho que cumprir outra parte, porque é uma aliança, é um compromisso. Eu necessito da parte que você cumpre e você necessita da parte que eu cumpro, que eu devo cumprir, certo? Só que Deus, ele faz uma aliança com Noé, que eu levanto o questionamento, o que Deus precisava de Noé? Deus tinha necessidade que Noé cumprisse, Deus como pessoa, como ser, né? Ele tinha necessidade particular dele que Noé cumprisse a sua parte, né? Noé obviamente tinha, a família de Noé dependia que Deus fizesse a sua parte. Agora, Deus precisava que Noé cumprisse a sua parte, Deus necessitava, Deus tinha alguma necessidade disso? É uma aliança que aparentemente um lado só é beneficiado, né? O que você pode desenvolver sobre esse raciocínio? Mais uma pergunta muito interessante, Fox, e também para minha joia, você que me ouve, que nos ouve aqui, você pode até estar estranhando, por que eu chamo esse camarada de minha joia? É o Danilo, é um apelido carinhoso que nós conseguimos ter durante um pouco de tempo de amizade que a gente tem. Então, quando você vê eu falar minha joia, você já entende que é o Danilo. Então, como você perguntou, Fox, sempre na aliança, e quando vem a palavra aliança, vem na nossa mente automaticamente que é uma aliança de ambas as partes. Não tem como eu fazer uma aliança comigo mesmo. Sempre tem que ter uma outra parte. O que Noé precisava fazer? Como Deus seria beneficiado com essa aliança? E a resposta é simples: Deus não seria beneficiado. Porque nós, seres humanos, escute bem, nós, seres humanos, não temos nada para oferecer diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é o amor que Deus tem para conosco. Quando Deus faz uma aliança com Noé, é pensando no amor que ele tem para conosco. Agora, sim, lógico, Noé precisava fazer sua parte para que esse amor que Deus tinha e tem por cada um de nós, tinha no caso com Noé e por você e por mim hoje, nós precisamos fazer a nossa parte. Por quê, Fox? Quando nós fazemos a nossa parte e Deus automaticamente já faz a dele, quem é o maior beneficiado é eu, é você, somos nós. Porque Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. A aliança de Deus, ela não quebra. O tempo todo, se você pode olhar na história da Bíblia, o ser humano quebra a aliança, mas Deus vai lá e refaz a aliança. Por quê? Porque Deus ama o ser humano, porque Deus ama você, porque Deus ama a gente. E não foi diferente com Noé. Noé só precisava aceitar
essa aliança. E aceitar, muitas das vezes, o aceitar é você fazer um pouquinho da sua parte, ainda que Deus não seja beneficiado, o maior beneficiado será você por fazer a sua parte na aliança que Deus fez para com você. Esse amor eu não consigo entender, eu só consigo aceitar. Maravilha, interessante que a única coisa que Deus poderia receber era a satisfação de nos ver bem. Olha só, ele em si mesmo, nada, mas a satisfação de nos ver bem já fazia com que ele cumprisse ali a sua aliança. Vamos caminhar para a parte de quarta-feira. Já vamos entrar aqui, queridos irmãos. Estava falando do pré-dilúvio, dilúvio, Noé, agora estamos falando pós-dilúvio, pós a arca de Noé, baixar ali as águas. Nós sabemos que foi feito uma aliança. Eu vou até ler daqui a pouco essa aliança. Deus fez uma aliança e Deus deixou um sinal pós o dilúvio que nunca mais destruiria a água com terra. Eu quero que você aí no chat, nesse momento, coloque que símbolo é esse que você sabe que eu estou falando. Que símbolo é esse que Deus deixou que nunca mais destruiria a terra com água. Tá? Vamos ler lá Gênesis 9:11, diz o seguinte, Deus dizendo, tá? Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Nesse momento a Bíblia fala que dá uma palavra, a Bíblia usa a palavra aliança, então Deus faz mais uma aliança. Sabe o que é interessante desse ponto? É porque a aliança que Deus faz, ele não espera que o homem faça nada. Tá? É uma aliança que vai beneficiar não só o ser humano, mas toda a vida na terra. E ele fala assim, eu faço uma aliança, não vou mais destruir a terra com água. O ponto é, uma aliança que nós não precisaríamos fazer nada, não precisaríamos obedecer. É uma aliança que Deus só faz a parte dele. Interessante, uma aliança diferente. Ponto, Robinho, que eu quero levantar para você é o seguinte, provavelmente você conhece a história. Deus já fez uma promessa, é para o Danilo agora, tá, Danilo? Deus já fez uma promessa para Noé, cumpriu a promessa, salvou a família de Noé, o povo já via que Deus ali estava cumprindo a sua parte, Deus era fiel. Os povos que vieram depois do dilúvio, eles não vivenciaram o dilúvio, a história que eles tinham era do que a família de Noé havia contado, certo? E, obviamente, Noé também contou do quanto Deus protegeu e cumpriu a sua parte. Ponto que eu quero levantar para você, Danilo, é o seguinte. Que lições nós podemos tirar da história da Torre de Babel? Porque Deus havia feito uma aliança. Não destruiremos mais a terra com água. Mas o povo teimou em querer, não confiar em Deus. Que lições nós podemos tirar? É exemplo da Torre de Babel, de não confiar nas promessas, na palavra de Deus. A lição é muito triste, né? Porque eu gostaria de voltar um pouquinho atrás ao pensar na história de Noé, com achando graça ali, né? É que Noé, com Adão, Deus ele não depende disso, né? Ele não depende. Simplesmente ele escolheu nos amar e que o pecado na vida de Adão, o pecado não é que foi programado, não é que Adão tinha que pecar, foi um acidente. Adão tomou a decisão de livre e espontânea vontade de comer daquele fruto, né? E aí o pecado se torna toda a humanidade. Agora Adão vem, Noé, Deus faz uma aliança com Noé. E Noé ele tem que cumprir a parte dele. E depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com a terra, com todos os seres da terra. É que ele não destruiria mais essa terra com o dilúvio. Vem lá um camarada lá da linhagem de Caim ali, né? Da linhagem de... Vem um camarada lá da linhagem ali dos filhos de Noé e ele não passou pelo dilúvio, mas o conhecimento era passado de pai para filho. Então ele tinha o conhecimento do dilúvio. Então ele vai lá, ele faz uma torre, ele tem um projeto. Ele tem um projeto e ele cria não só a cidade,
mas ele também cria um projeto de fazer uma torre para, olha, vai que Deus ele não é que ele se arrepende, que ele mude de ideia. Então na realidade ele está chamando Deus de mentiroso. Ele não vai cumprir a sua palavra. Então nós vamos fazer uma torre que nós vamos se defender de Deus. Isso tem muito a ver também que, olha, é salvação por obras próprias. E outra coisa também que pode entrar aí é que o ser humano ele não precisa de Deus para se salvar. Ele pode quebrar a aliança e fazer do jeito que ele quer. Mas não é assim. Não há salvação sem Deus. Eu não consigo salvar a mim ou quem for pelos meus méritos próprios. Então, a rebeldia ali é muito grande porque eles, na verdade, eles chamam Deus de mentiroso. Nós não vamos confiar nele. Eles não confiam em Deus, até que nós vemos aí a história para não fugirmos muito aqui, né, do contexto da lição, a história da Torre de Babel é interessante porque o povo eles estavam tão unânimes, e aí Atos remete ao mesmo, a unanimidade do povo, que Deus ele na linguagem humana ali é como se Deus descesse para ver, porque eles estavam que eles iam conseguir fazer o que eles queriam. Se Deus não interfere mudando a língua ali, eles iam conseguir. A mesma coisa Atos fala lá da pregação do evangelho, né? Nós temos que ser unânimes, um com Cristo. Cristo ora em João 17 ao Pai para que nós sejamos um com Ele, porque se nós sejamos um com Deus, não há nada que nos pare nesse mundo. Então há uma rebeldia direta ali, né? Um confronto direto entre Deus e o homem ali instigado, estimulado pelo inimigo de Deus, Satanás, né? E ele se rebela e fala, não, vamos fazer uma torre para que Deus, porque Deus ele não vai cumprir sua palavra, né? E eles decidem então fazer essa torre, mostrando a sua rebeldia para com Deus. Você levantou algumas lições interessantes que eu ainda não tinha parado para refletir, né? Cidadão chamando Deus de mentiroso, Deus mudando de ideia. Robinho, eu tinha falado anteriormente, né, que se você ainda não colocou aí, irmão, no chat que sinal era esse, você vai saber agora. O sinal do arco-íris, né? Que serviria de sinal após o dilúvio, como um símbolo que Deus não destruiria mais a terra com água, com dilúvio. Eu comentei que não tinha uma obrigação explícita, direta, do ser humano tinha que fazer nessa aliança. A questão que eu levanto para você, Robinho, é o seguinte: hoje você, eu, nós, quando nós olhamos para o céu e vemos um arco-íris, que não houve obrigação explícita, direta, para que Deus fizesse essa aliança, mas quando nós olhamos para o arco-íris, talvez que obrigações implícitas nós temos com Deus, talvez que obrigações é essa de olhar para o arco-íris e falar assim, olha, Deus prometeu que não ia mais destruir a terra e não destruiu. E será se isso não dá mais obrigação de obediência, de confiança, de amor, né? Porque não havia uma obrigação explícita, mas talvez hoje a nós refletimos, olhando para o arco-íris e sabendo o que ele significa, não há alguma obrigação particular nossa implícita. Interessante sua pergunta, Fox, e a resposta para mim, em especial, ela é muito segura. Eu não diria obrigação, mas eu diria amor. Porque quando Deus resolve fazer essa aliança, ele resolve de si mesmo. Ele olhou e viu que a destruição em massa, entre aspas, não foi legal. O Deus que eu conheço não é um Deus que gosta de destruição. E ele disse assim, agora eu prometo para vocês, eu faço uma aliança com vocês. E agora, para que eu possa concluir essa aliança, eu vou deixar meu arco. O interessante, talvez você que me ouve, eu vou fazer essa pergunta para você, você pode responder aí nos comentários, interaja conosco. Alguma vez alguma pessoa falou que no final daquele arco-íris, minha joia, teria ali um pote de ouro e as pessoas ficavam, né, Fox? Talvez você já escutou isso, eu já escutei muito isso. E quando eu era criança, não faz muito tempo, até porque eu sou novo, né?
eu ficava pensando, nossa, eu vou chegar no final ou no começo, não sei, porque um arco ele não tem nem começo nem fim, mas na nossa cabecinha, eu vou chegar no final daquele arco e vou achar um pote de ouro. Minha joia, há um pote de ouro no arco-íris. Sabe qual é? Você sabe qual é, Fox? O amor de Deus. Não existe esse pote de ouro, entre aspas, que as pessoas falam, mas existe um pote de ouro muito maior, que é essa aliança que Deus fez para comigo, para com você que nos ouve, para conosco, de que jamais iria destruir a terra com água. E agora, quando eu olho aquelas sete cores que Deus criou, é magnífico agora lembrar, agora tendo conhecimento, tomando conhecimento de que é uma aliança que Deus fez, e como o Fox muito bem falou, é uma aliança que Deus faz para com o ser humano e que não necessita de intervenção do ser humano. Na aliança anterior, não sei se eu me coloquei muito bem aqui, às vezes a gente fica nervoso, você vai entender. Eu posso não ter explicado, acho que há alguns minutinhos ainda, mas quando Deus faz uma aliança com Noé e diz, olha, Noé, eu vou destruir a terra, Noé precisava fazer algumas coisas. Qual era? Era simples, mas Noé precisava construir a arca, Noé precisava pregar, e Noé precisava, depois de tudo terminado, ele precisava entrar dentro da arca, para que Deus o salvasse. Mas agora, você não precisa de fazer nada. Noé não precisava de fazer nada. Quando a gente olha para o arco-íris, nós entendemos que é um pote de ouro, sim. Há salvação, há amor de um Deus para com o ser humano, para com você, para comigo, para conosco. Que lindo entender essa mensagem. Muito bem, hein? A história do pote de ouro, né? Verdade. Queridos, vamos aqui para a parte de quinta-feira, já estamos caminhando aí para o final do nosso estudo, né? Final da nossa recapitulação. Espero que você tenha participado conosco. Vou levantar uma questão aqui para o Danilo. Danilo, com suas palavras, vamos terminar o nosso estudo de hoje, tá? Em Gênesis 7, 23, diz o seguinte: assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, o réptil e as aves do céu foram extintas da terra. Ficou somente Noé e sua família. Aqui traz um conceito de remanescente, né? Não vou entrar muito a fundo, que é exatamente o que você vai comentar. O que caracterizou talvez Noé e a família dele como remanescente, e o que é esse conceito de remanescente? Com suas palavras, vamos finalizar esse nosso estudo de hoje. Interessante aqui, Fox, que Noé ficou como remanescente. Remanescente é um resto, né? O que restou. Outra coisa interessante, Robinho, muitas vezes a gente, o pessoal que está em casa, né, que está nos ouvindo pela primeira vez, pode até achar assim, mas Deus foi cruel, né, porque destruiu toda a humanidade. Deus não foi cruel, amigo. Deus, ele apenas fez o que o ser humano queria. Porque Deus deu a oportunidade de salvação para todas as pessoas. Foram 120 anos de pregação. E isso só Noé, porque antes de Noé teve Enoque, que pregou também o evangelho, pregou arrependimento. Depois Noé vem e prega mais 120 anos, e mesmo assim as pessoas não acreditaram em Deus. Tem uma música do Fernando Iglesias que é: ser Deus é ser um pai que foi traído pelos seus filhos, é dar a salvação a quem deseja se perder. Então, Deus, ele apenas cumpriu o desejo do coração humano. E ali, o remanescente, o único que restou, que confiou em Deus, na promessa de Deus, foi Noé. Isaías, muitas vezes, também retoma essa palavra remanescente. Israel haverá um remanescente. No final dos tempos em que nós vivemos agora, haverá também um remanescente. E esse remanescente é aquele que confia e acredita na palavra de Deus. No momento ali do acontecimento do dilúvio, só restou Noé e seus 4 filhos, com suas 4 esposas, e a esposa de Noé, de seus 3 filhos, e as 4 esposas. Uma de Noé, uma de seus 3 filhos. E eles confiaram, eles eram remanescente. Isso não quer dizer que não teve outras pessoas que acreditaram, teve outras pessoas. O livro, e gostaria até de indicar para vocês aqui, que muitas vezes a gente perde muito tempo aí, né, nas séries do Netflix. Não estou dizendo que não pode assistir, né? Mas
pode gastar tempo tanto lá quanto na palavra de Deus, né? Patriarcas e profetas. Eu não tenho, Danilo, é caro. Tá, você que não tem, é caro. Tem um aplicativo lá, Mini Centro Ellen White, ou não estou me lembrando aqui agora o nome do site, mas se você escrever lá, livros de Ellen White, tem na internet de graça, você pode baixar e ler. Patriarcas e profetas. Então, ali é um comentário sobre esse início aqui, né, de Gênesis, e ele comenta muito bem isso aqui. Então, há sempre um remanescente. Deus tem um remanescente também. Noé era remanescente, porque só ficou ele. Israel também muitas vezes foi levado cativo, mas Deus trouxe o remanescente. E o remanescente, em toda a Bíblia que você for procurar, é sempre aqueles que confiam em Deus. Deus também tem um povo remanescente agora nos tempos do fim. Eu não sei a quantidade desse povo. Pode ser 4, pode ser 8, pode ser 144 mil. Eu não sei a quantidade. Mas Deus tem um povo remanescente. E esse povo remanescente, ele tem as mesmas características de Noé. Ele acredita na verdade. Ele acredita em Deus. Ele confia em Deus e entrega toda a direção da sua vida nas mãos de Deus. Essas são as características do povo remanescente. Noé era um remanescente. Eu e você também pode ser um remanescente. Basta que nós confiamos e nos entregamos nas mãos de Deus. Remanescente é sempre aquele que restou, que confiou em Deus e restou. Porque quem não confia em Deus, a destruição, as consequências dos pecados deste mundo vêm sobre a vida deles. Eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo que morre, não. Nós vivemos num mundo de pecado, e nesse mundo de pecado, independente de Deus fazer a vontade de Deus, não, nós estamos debaixo de uma lei, né? Se houve pecado, há também a morte. Então, há muitas pessoas que ajudaram Noé a construir a arca, carpinteiros que ajudaram Noé a construir a arca, eles não ficaram para o final, eles morreram. 120 anos, nem todo mundo chegava àquele tempo. Mas o remanescente é sempre aqueles que confiam em Deus. E Deus tem um povo remanescente agora também no final. E Ele quer que eu e você faça parte desse povo, para a honra e glória dEle. E se eu e você permanecer ao lado dEle, certamente nós seremos também salvos, assim como a família de Noé foi. Ou seja, Danilo, nós temos que ser o remanescente em nossa época. Queridos, chegamos a mais um fim de mais um estudo, de mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Obrigado por você estar aqui conosco. Para finalizar, eu peço ao Robinho que dirige uma oração para o fim do nosso estudo, Robinho. Vamos orar? Do jeito que você está aí, por favor, curve a sua fronte, eleve seus pensamentos a Deus e vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, Tu é um Deus que ama, que cuida, que salva, que perdoa e que transforma. Olhando para o passado, vemos quão grande é o Senhor e rico em misericórdia e em perdoar. O ser humano, desde que os nossos primeiros pais pecaram, a tendência natural e herdada é sempre se afastar de Ti. E o Senhor, como sendo um Deus, um Pai amoroso, um amigo fiel, está sempre fazendo aliança o tempo todo conosco, a fim de que nós possamos nos render, nos aproximar e entrarmos dentro desse arco, dentro dessa aliança e permanecermos aí para a eternidade. Por favor, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Fica conosco aqui, com as pessoas que nos ouvem, abençoa os corações. Nós te convidamos e desde já te agradecemos porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradeço, Danilo, muito obrigado pela participação. Robinho, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, tá bom? Querido, sábado que vem estaremos aqui na nossa recapitulação, nosso estudo, você possa participar conosco mais uma vez, tá? Você já sabe que após o nosso estudo já é o momento infantil, então já chama a criançada para a sala, tá bom? Tchau, tchau, até sábado que vem. Oi, oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Você come saudável? Gosta de frutas, verduras, legumes? Algumas crianças
não se alimentam de forma saudável. Elas comem muito salgadinho, frituras, bebem refrigerante e comem bastante doce. A Bíblia nos conta a história de uma menina. Essa menina estava muito doente. Ela estava tão doente que o seu pai estava muito preocupado. Ele então decidiu encontrar Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, ele curava as pessoas doentes, alimentava os famintos e ajudava aqueles que estavam com o coração triste. O pai da menina era Jairo, um homem muito importante em Israel. Jairo foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até sua casa. Enquanto Jairo falava com Jesus, alguns dos seus empregados chegaram e disseram: Jairo, não precisa se preocupar. Infelizmente a menina não vive mais. Jairo ficou muito triste. Imagino até que ele chorou. Jesus disse para Jairo: não fique com medo, apenas creia. Quando Jesus chegou na casa da menina, estavam muitas pessoas lá e todas estavam tristes e chorando muito. Jesus falou que a menina apenas estava dormindo. Mas as pessoas deram risada de Jesus, não acreditaram no que ele disse. E Jesus chegou perto da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu mando, levanta-te. E a menina levantou. Jesus realizou aquele milagre e todos ficaram muito felizes. Jesus mandou que dessem algo para a menina comer, uma comida saudável. Todos se alegraram com aquele milagre. A menina estava viva. E vocês, crianças, querem ser saudáveis? Isso é algo muito importante. E na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, lemos o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Olá, amigos, olá, irmãos, estamos de volta agora na parte especial do nosso culto, né? O nosso tradicional culto divino, que você que frequentava a igreja certamente está com saudade deste momento, de podermos adorar a Deus neste momento especial. Nós já tivemos a Escola Sabatina, foi um momento muito bacana, certamente você que está aí nos acompanhando pôde aprender coisas novas, os nossos amigos que estão acompanhando o canal, aos nossos irmãos que participaram, agradecemos a sua participação. E desde já, mais uma vez, a gente convida para você seguir o nosso canal. Você que talvez ainda não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho para que você seja notificado quando um novo vídeo for lançado no canal. E também compartilhar, né? Compartilhar o link, compartilhar esse canal com mais pessoas, é uma forma também de evangelizar, né? Os dias que vivemos são oportunos para isso. Queridos, antes de nós termos a nossa mensagem de hoje, o nosso sermão que vai ser trazido, a mensagem do céu, cremos que vai ser pelo nosso irmão Tom, a gente vai ter um louvor especial. Uma música que fala de esperança, que fala de um novo céu, de uma nova terra. É a música que tem como título Além do Rio. Você conhece, então vamos louvar juntos e logo após já teremos a mensagem da palavra de Deus. Que Deus possa falar ao teu coração e vamos louvar.
Olá, bom sábado, tudo bem com você? Deixa eu tirar aqui a minha máscara. Opa, agora está um pouco melhor. Que bom estarmos juntos, mais um sábado, né? Como eu sempre digo, estamos juntos, porém online, né? Não próximos, não aqui na igreja, como nós gostaríamos de estar, né? Tenho certeza que você está com saudade de vir para cá, ou você que não é aqui da igreja do Belo Horizonte está acompanhando, né, nossos cultos online, tenho certeza que você está com saudade da sua igreja também. E até você que ainda talvez nunca foi em nenhuma igreja adventista, né, e tal, mas pode ter ido em outras igrejas, também esteja com saudade. Mas, enfim, né, nós podemos matar um pouquinho da saudade aqui juntos, online. A gente pode ver, né, uns aos outros, a gente pode interagir ali nos comentários, né, no celular, ali no chat, né? Então continue comentando, continue interagindo, né? E se você ainda não se inscreveu no canal aqui da Igreja do BH, se inscreva, né? Ativa o sininho aí. Você vai ver lá que tem vários vídeos, assim, com mensagens muito inspiradoras, mensagens que traz conforto, traz ali aprendizado, traz uma série de ensinamentos para nós. Então, tire um tempinho também e veja os vídeos que ali tem, né? Tenho certeza que vai ser muito legal para você. Mas, vamos lá, né? Agora nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, né? E antes de convidar você a abrir, né, a palavra de Deus, abrir a Bíblia comigo aqui, a gente meditar em alguns versos, eu queria compartilhar com você, né, alguns sentimentos e alguns pensamentos que eu tenho e que eu também tenho escutado, né, que as pessoas andam sentindo, né? Nós estamos vivendo em tempos estranhos, né? Em um tempo diferente, né? Não somente pela pandemia, não somente pelo Covid, mas já tem algum tempo que a gente está vivendo em tempos estranhos, né? Em tempos em que a maldade está aumentando, né? A gente vê aí, cada dia que passa, mais histórias feias, né? Mais histórias tristes de pais machucando seus filhos, chegando ao ponto de matar, né, seus filhos, esposas se machucando, familiares, amigos desconhecidos, né? Se a gente vê pessoas machucando aqueles que estão bem próximos, né? Aquele que não conhece, né? A violência a gente vê que está cada vez maior, né? A maldade está cada vez maior no coração do homem, né? A discussão, né? A gente vê ali assuntos que são assuntos relevantes, né? Como política e outros assuntos, a gente vê assim também as pessoas discutindo, uma discussão de ódio. A gente está vivendo dias estranhos, dias difíceis, né? E aí vem a pandemia, né, somando e deixando ainda cada vez a coisa mais complicada, né? E isso tem acarretado, né, no ser humano, em mim, e talvez em você, e nas pessoas que você conheça, sentimentos não tão legais, sentimentos ruins, né? A gente vê cada vez mais um sentimento de ansiedade, um sentimento de angústia, né, tomando conta do nosso coração, um sentimento mesmo de depressão, de tristeza, por ver tanta coisa difícil, né, por ver tanta coisa ruim. E isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia, né? E por isso que eu digo, eu escuto, nós estamos vivendo em tempos estranhos, em dias esquisitos, né? E o que todos nós queremos, né? O que todos nós precisamos é um pouco de paz, um pouco de esperança, um pouco de alegria. E a Bíblia nos traz isso. A Bíblia traz para mim e para você a certeza de que Jesus está cuidando de nós, de que Jesus pode nos dar a paz, né? Eu não sei como está sendo o seu dia, como foi a sua semana, né? Não sei se você está com um desses sentimentos que eu descrevi, mas tem uma coisa que eu tenho certeza e que eu vou te falar agora. Abra o teu coração, abra a tua mente. Deus, Jesus querem falar com você nessa manhã. E querem te trazer paz, quer te trazer alegria e quer te trazer conforto. E na meditação dessa manhã eu tenho certeza que Deus vai falar isso ao nosso coração. Então, antes de nós abrirmos a Bíblia, feche seus olhos aí do jeito que você está e nós vamos pedir a companhia de Jesus na meditação dessa manhã. Pai querido que estás nos céus, nós iremos abrir a Bíblia agora. Por favor, nos ajude a entender a Tua palavra. Ajuda com que o entendimento ou o estudo não seja de pensamento do Tom ou do pensamento humano, mas que seja um aprendizado que venha de Ti, Senhor, que nós não inventemos coisas, mas que nós possamos aprender o que a Bíblia diz, o que a Tua palavra nos diz. Nós
pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de cada família, de cada pessoa que está aqui conosco neste culto online. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 7. Eu gosto na Bíblia de pequenas histórias, pequenos assim pontos, né, que algumas vezes a gente passa por alto. E para mim, essas pequenas histórias, pequeno ponto, eles têm assim, lições grandiosas, né? Que não condiz com o tamanho da história. Não sei se você lembra, ou caso você não lembre, não tenha assistido, vai no vídeo de sábado passado, que está aí no nosso canal, onde o pastor Fábio aqui trouxe uma meditação muito linda e muito cheia assim, de ensinamentos a respeito, né, do último suspiro, né, do último momento de vida ali de Jesus na cruz, né? E aí foi um estudo bem enriquecedor. Não vou comentar nada para você ir lá ver no vídeo lá, para você criar curiosidade. Foi muito legal. E nós vamos ler agora uma outra história pequena também na Bíblia, em que somente Lucas escreve. Nenhum dos outros 3, né, evangelhos tem essa história. Está lá no Lucas 7, né, você já abriu, a partir do verso 11. Vamos ler juntos, né? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o defunto, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e o Deus vivo visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Acho que você já leu nessa história algumas vezes, você já ouviu sobre ela algumas vezes, né? E um grande ponto dessa história, o que talvez chama mais atenção, é a ressurreição, né, do filho da viúva de Naim. Lembre-se que Lucas, né, o escritor desse evangelho, ele era médico, né? E ele afirma com todas as palavras aqui, ó, né? Aquele que estava morto levantou-se e com vida, né? Aquele que estava morto reviveu, né? Então Lucas, um médico, né, conceituado no assunto, ele escreve e dá uma ênfase, né, ali a questão da ressurreição. Mas eu não queria meditar sobre esse ponto, né, que talvez seja aqui o mais chama a atenção da história. Eu queria meditar com você alguns outros pontos. Para isso eu queria contextualizar com você quem era essa mulher, né, e quem era a cidade de Naim. Como eu disse, aqui nesse evangelho é a única vez que a gente vai escutar sobre essa mulher. E a narrativa, ela é bem curta, né? Você viu que, é uma história bem curtinha. Tem aqui 6 versos, né, a história. Então, é uma história curta. Somente esses 6 versos vão falar dessa mulher na Bíblia, né? Mas, o que a gente pode aprender sobre a mulher? Primeiro ponto. Era uma mulher. Era uma mulher. É importante pensar, né, e entender que ela era uma mulher. Por quê? No contexto daquela época, né, para os judeus, ser uma mulher não era uma coisa fácil, né? A mulher, ela tinha um valor assim muito pouco, né? Na sociedade ela não tinha nenhum valor. Tanto é quando você vai ver as contagens, né, ali daquela época, contavam-se homens e não se contavam as mulheres, né? Para você ver, a mulher não tinha um valor que ela não entrava nem na conta, né? Então, para a mulher era complicada a coisa, muito complicada, né? E aí, complementando, né, o que a Bíblia diz, a mulher era viúva, né? Então, quando a mulher se casava e ela tinha filhos e tal, a mulher ela começava a ter o seu valor na sociedade naquela época, né? Ela começava a ter o seu valor e o esposo dela, né, ia ser o representante dela, então ela ia começar a ser reconhecida, ela tinha um reconhecimento. E aqui a gente vê que ela era viúva, ou seja, ela não tinha mais alguém que a representasse, né? Ou seja, ela perdeu todo o pouco ou tudo o reconhecimento que ela tinha por ser casada, ela perdeu, era viúva. Tá? Então era uma mulher, complicado naquela época, viúva, né, tinha perdido o seu marido, né? Naquela época também tinha um costume, né, de que os parentes, né, o irmão ou o primo
do falecido se casaria, né, com a mulher para que ela voltasse, né, a ter um valor e tal na sociedade. Porém, aqui, pelo que a gente entende da história, não era esse o caso, né? Ela era viúva, ninguém tinha se casado com ela, né? Ela continuava ali viúva, tá? E um outro ponto, quando uma mulher, né, era viúva, ela não tinha direito a nada, né? Então toda a terra, ou tudo os bens materiais que ela tinha enquanto casada, como o marido morreu, ela não tinha direito a nada. Aquilo, ela só ia poder ter algum direito se, quando o filho dela crescesse, ou se um parente do esposo falecido dela se casasse com ela. Então veja, ser mulher viúva, né, naquela época não era nem um pouco fácil, né? Era ali assim, uma das piores condições, né, para se viver. Então fica pensando comigo como seria o emocional, né, daquela mulher, como seria a situação emocional dela, como seria a mente dela, né? E aqui a gente vê uma coisa. Essa mulher, ela perde o seu único filho. Então vamos colocar numa palavra aqui mais atual. Alguém que já não tinha nada, perde tudo o que tem. Tudo que ela tinha era o filho. O filho era tudo o que ela tinha, e ela perde tudo o que ela tem. Então, se a gente for começar a pensar, né, como eu falei, no emocional dessa mulher, né, ela já tinha uma situação complicada de vida, talvez de discriminação, de muitas lutas. Talvez para ela, todos os dias eram dias estranhos, dias difíceis, né, de se viver. E aí chega nesse momento em que ela perde tudo o que ela tinha. E eu posso imaginar, eu não consigo sentir, né? Todo mundo fala, né? Perder um filho é uma das piores, a pior dor, né, que poderíamos sentir. Eu não entendo isso, mas eu posso me imaginar a dor que essa mulher estava sentindo naquele momento, e que ela perde tudo o que ela restava, tudo que ela tinha, ela perde, o filho. Então, essa era a situação dessa mulher, essa era essa mulher. Uma mulher talvez aí marcada pela tristeza, pelo sofrimento, pela dor. Por viver dias em que todo dia era um dia talvez estranho, todo dia era um dia de desafio, né? Quando eu começo a pensar nisso, né, na situação dessa mulher, eu começo a pensar um pouco no que a gente estava comentando ali no começo. A maioria de nós, em vários dias, talvez, possamos estar sentindo como essa mulher. Vivendo dias difíceis, dias de tristeza, de discriminação, de preconceito, de incerteza, ou até mesmo dias de luto, né? Muitos de nós aqui têm perdido conhecidos, né, pelo Covid, familiares. Então, muitos de nós podemos estar vivendo na situação dessa mulher, né? Mas aí tem um outro ponto, né, que eu falei para você que eu queria que a gente meditasse, né? Que é a respeito da cidade. A cidade de Naim, né? Que é outra informação que a gente tem nessa história, nessa pequena história. A cidade de Naim, ela ficava a 10 ou 12 quilômetros de Nazaré, onde Jesus nasceu. Lembra que Jesus nasceu em Nazaré, né? E a cidade de Naim, ela ficava em cima de um morro, em cima de um monte. E era uma cidade pequenininha, né? Em cima do morro, não dava para ver muita gente, era uma cidade pequena, né? E alguns historiadores e algumas pessoas que, né, viajam para Israel, para Jerusalém e tal, e escrevem, né, como é a paisagem lá, postam foto, né? Eu estava lendo algumas dessas pessoas que visitaram esse lugar e falam que era muito bonita a visão de cima de Naim. Mas era uma cidade muito difícil de chegar, porque é morro, né? Então você tem que subir lá, as estradas são cheias de pedras, né? A região, na verdade, é cheia de pedra. E aí a estradinha para chegar lá, ela era em círculo. Esqueci a palavra aí, mas era em círculo, né? Até chegar lá no morro. Então era bem difícil, bem de difícil acesso lá, Naim, né? E Jesus, né, quando ele sai para Naim, a gente vê aqui em Lucas que antes de Jesus ir para Naim, ele estava em Cafarnaum. E Cafarnaum, deixa eu conferir, é Cafarnaum mesmo. Ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum, quando a gente olha aqui no mapa, ele fica a cerca de 32 a 35 ali, quilômetros de Naim. Uma distância longa, né? Então Jesus estava em Cafarnaum e aí ele decide ir para essa cidadezinha, né? Então a gente começa a ter algumas informações, a gente entende a mulher, entende a situação da mulher e a gente entende onde ela morava e como era complicado, né, para chegar na onde ela morava. E aí agora eu queria começar com você a ligar os fatos, né? Então vamos lá. Jesus estava em Cafarnaum e tudo indica que Jesus, depois de Cafarnaum, ele foi para Nazaré. Só que Nazaré, ele não é em linha reta
né, para Naim. Se você sair de Cafarnaum, você não passa por Nazaré e depois chega a Naim. Não. Se você sai de Cafarnaum e você quer ir para Nazaré e depois ir para Naum, você vai ter que fazer uma curva. Uma curva para ir para Naim e depois fazer uma outra curva para chegar até Nazaré. Não é uma linha reta, né? Ele fica ao lado assim, né? Então Jesus ele sai de Cafarnaum, tudo indicava que ele estava indo para Nazaré, mas no meio do caminho o pessoal começa a ver que ele segue, né? Não vira ali para a esquerda para ir para Nazaré, ele continua reto e ele vai indo, daqui a pouco ele chega ali no pé do monte que sobe para Naim e começa a subir para Naim, né? E a Bíblia não traz, né, essa informação, mas eu começo a pensar, né? Você conhece que os discípulos de Jesus, eles eram falantes, né? Eles eram questionadores, eles davam suas opiniões, né? Pedro era cheio de dar opinião, né? Eu fico imaginando Jesus subindo, né, ali para Naim e andando, e todo mundo já cansado, né, andar 32 quilômetros. Vamos dizer assim, andar uns 30 quilômetros, depois subir 1 ou 2 quilômetros de morro, não era algo tranquilo, né, era algo cansativo. Ainda mais naqueles dias e naquele lugar, né, que é calor, deserto, não foi nem um pouco fácil. Eu fico imaginando a cabeça da multidão, né, por que Jesus está indo para uma cidadezinha tão pequena como Naim? Por que a gente não foi direto para Nazaré, né? O que será que Jesus está querendo fazer lá, né? E aí, como eu falei, né, a gente começa a ligar os pontos. E aí vem a parte interessante da história, porque quando eu fico imaginando, né, quando a multidão ela chega lá no topo, né, lá no topo do morro e avista Naim, né? E aí começa a entrar dentro da cidadezinha pequena, né? Não sei se você já foi ou você é de cidade pequena, mas eu sou de cidade pequena, né? Eu nasci na cidade que tem mais ou menos ali entre 3 a 5 mil habitantes, Ribeira. Quase Naim, né? Difícil de chegar, longe, cheia de curva para chegar lá, só que em vez de ser para cima é para baixo, né? Para ir para Ribeira, sair daqui para Ribeira é para baixo. E se chega uma multidão lá, todo mundo já vai ver. E se tiver também alguma aglomeração em Ribeira, todo mundo vai estar sabendo o que tem, porque é cidade pequena, né? Eu fico imaginando então Jesus chegando lá em Naim, com aquela multidão em volta dele, e aí estava tendo uma multidão, estava tendo uma aglomeração lá em Naim, né? E todo mundo da cidade sabia que estava tendo, porque cidade pequena todo mundo sabe, se morre alguém na cidade pequena às 10 horas da manhã, antes das 11, todo mundo já está sabendo, né? A informação corre rápido. E aí Jesus chega lá bem no momento do enterro do filho da viúva de Naim. Não sei se você já começou a ligar os pontos da história na sua cabeça. Talvez sim, talvez não, né? Mas vamos ligar esses pontos comigo aqui agora. Imagina só. Lembra que a gente contextualizou, né? Quem era aquela mulher? A mulher que já vivia uma vida que não era fácil, uma vida difícil, em que todo dia era um dia estranho, um dia difícil. E que essa mulher tinha perdido o seu único e maior valor, seu filho. E aí, no momento em que todas as suas esperanças tinham morrido, né, junto com o seu filho, no momento em que ia enterrar o menino, em que nunca mais ela iria vê-lo, né, talvez ali o pior momento, né, se pode dizer que pode ter um pior momento que esse, mas o pior momento ali seria, né, enterrar o filho para nunca mais o ver. Nesse momento chega Jesus. Nesse momento chega Jesus. E aí Jesus, no verso 13 do capítulo 7, ele fala assim, ó: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Para mim, esse é o primeiro principal momento da história. Para mim tem 2 principais momentos da história. E nenhum deles é a ressurreição do menino. Esse é o primeiro principal momento. Por quê? Porque a gente vê Lucas falando, o Senhor, ou seja, Jesus, se compadeceu dela. Jesus, quando ele estava lá em Cafarnaum, 32 quilômetros, um dia de caminhada, né, mais ou menos, lá fazendo o que ele tinha que fazer, fazendo o seu ministério, né, ele conhece, porque ele sabe de tudo, que tem uma filha dele lá em Naim, uma cidadezinha pequenininha, que ninguém dá valor, ninguém interessa, ninguém para olhar. Cidade de difícil acesso. Ele vê que lá tem uma filha dele que está passando assim, um momento difícil e que precisa dele. Precisa de consolo, precisa de salvação, precisa de Jesus na vida dela. E Jesus, então,
ele naquele dia ele não vê complicação nenhuma, ele não vê dificuldade nenhuma, ele não vê montanha, ele não vê um dia de caminhada, ele pega e vai para lá para levar salvação para a vida daquela mulher. Porque Jesus ele se compadeceu dela, como diz Lucas aqui. Amigo, querido, no começo eu comentei, né? Eu não sei como está a situação aí na sua casa, né? O que eu tenho percebido é que na maioria das casas, quase todas, a situação não está fácil, porque nós vivemos dias estranhos, dias difíceis. E quando a gente lê essa história, a gente pode ter a certeza de que Jesus ele conhece a dificuldade que você está passando, ele conhece o momento que você está vivendo. E pela experiência dessa história, a gente pode ter uma certeza, que Jesus ele pode mover mundos e fundos, ele pode fazer um dia de caminhada para chegar até você e consolar a sua dor e trazer paz para você, para cuidar de você. E aqui na história, Jesus pega e fala, né, jovem, eu te mando, levanta-se. E o menino então que estava morto, passou a falar. Entende? Jesus, ele fez toda aquela caminhada, subiu aquela montanha, porque ele queria trazer de novo alegria para a vida daquela mulher, daquela viúva, né? E lembra que eu estava contextualizando, né, como estava a cabeça, né, das pessoas, dos discípulos, da multidão que estava seguindo Jesus, né? E agora tem um segundo ponto que para mim assim me chama muita atenção nessa história. E o segundo ponto está ali no verso 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Neste momento, cai a ficha. Já ouviu esse termo, né? Caiu a ficha. Nesse momento, cai a ficha na cabeça dos discípulos daquela multidão. Neste momento, eles entendem tudo. Eles entendem que Jesus não iria e não vai poupar esforços para salvar os seus filhos. Que todo aquele dia de caminhada em que eles ficaram ali exaustos, que eles cansaram, que talvez muitos deles reclamaram, né? O que eu estou vindo fazer aqui nesse fim de mundo? Naquele momento faz sentido. Naquele momento cai a ficha para eles. E isso não é algo que, assim, eu estou falando da minha cabeça agora, da minha imaginação, né? Como a questão de eles ficarem pensando, imaginando, né? O caminho difícil foi algo que eu penso, né? Algo do meu pensamento. Agora, isso não é algo do meu pensamento, essa conclusão que eles tiveram. Por que eu te digo isso? Nesse verso 16, eles recitam, né? A multidão ela recita algo que Moisés profetizou muito tempo atrás. Quando Moisés falava que iria vir o Messias, que iria vir um profeta do meio do povo de Israel para trazer consolo, salvação e paz para a humanidade, Moisés ele fala exatamente essas palavras. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quer conferir comigo? Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio. Desculpa. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, verso 15. Moisés, fazendo uma profecia sobre Jesus. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos. Semelhante a mim, ele vos ouvirá. E agora no verso 18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eles lhe falar tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vê? As palavras são as mesmas. O povo lá em Naim, né, a multidão em Naim, eles caem a ficha e falam: Deus suscitou um profeta no meio de nós. Deus nos ouviu. E aqui Moisés está fazendo essa profecia. Vê? O povo, por isso que eu disse, né, que não é algo que do meu pensamento. O povo, eles esperavam o Salvador. Eles esperavam o Messias que viria para trazer libertação para a humanidade. E nesse momento ficou palpável para eles, fez total sentido
Porque Jesus provou que Ele não poupa esforços para trazer paz, salvação e consolo para os seus filhos. E quando eles pegam e olham aquela cena, e eles refletem, né, de toda aquela jornada que eles fizeram, de toda aquela jornada que Jesus fez com eles, fica nítido. Jesus é o profeta, é o Messias profetizado que viria, como eles mesmos dizem, né, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Queridos, essa é a maior mensagem de esperança, é a mensagem no qual a Bíblia toda se resume. Que Jesus, Ele veio um dia à Terra, Ele nasceu, Ele viveu aqui uma vida sem pecados, Ele viveu como um homem, né? Ele cansou, a Bíblia fala, né? Ele chorou, a Bíblia fala aqui que também Ele suou gotas de sangue, né? E a Bíblia também nos conta que para pagar o pecado, né? Para pagar o preço do pecado, o pecado que traz hoje sofrimento para mim e para você, Jesus, Ele morreu. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. A Bíblia diz que Jesus, Ele morreu para que eu e você tenhamos vida eterna. Isaías fala, pelas suas pisaduras, ou seja, pelas pisaduras de Jesus, pelo sofrimento, pela morte de Jesus, eu e você somos sarados, eu e você encontramos a paz. E Jesus, Ele ressuscita. Ele ressuscita, assim como Ele teve o poder de ressuscitar esse filho, Ele também ressuscita, porque Ele é Deus. E Ele ressuscita, e a própria Bíblia nos diz também que Ele volta, né, para o céu, e ele mesmo fala, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Entende? A Bíblia tem essa mensagem de consolo, essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação para mim e para você. Assim como Jesus trouxe consolo para a viúva de Naim e através daquele milagre, Ele trouxe ali consolo também para toda aquela multidão, através dessa história da viúva de Naim, Jesus quer trazer consolo, quer trazer uma mensagem de salvação para mim e para você. Eu não sei como você está, novamente, eu não sei o que você está passando, mas como eu disse no começo, uma coisa eu tenho certeza, que Jesus pode sarar as suas feridas, Jesus pode te trazer paz, te trazer consolo. Aí você fala, mas Tom, é impossível me trazer consolo neste momento que eu estou vivendo, impossível me trazer paz, né? Tá faltando comida, tá faltando emprego, eu estou agoniado por toda essa situação complicada que a gente está vivendo, é impossível. Não é impossível. Ficou muito claro aqui, se talvez não ficou, eu vou reforçar de novo. Jesus, Ele andou um dia todo para levar paz, porque Ele sabia que tinha aquela filha dele que precisava de paz. E hoje, se você abrir o seu coração, se você deixar, Ele vai fazer o que for preciso para poder trazer paz para você. Eu te garanto isso, mas você precisa abrir o seu coração. Se você ficar com o coração duro, não vai adiantar nada. E aqui o povo, ele reconheceu, né, que Jesus era o profeta prometido, reconheceu e se lembrou das palavras de Moisés, porque o povo estava aberto ao trabalho de Jesus, estava aberto ao trabalho do Espírito Santo. O povo estava esperando. Por isso eles exclamam em tanta grande alegria aqui e com tanto regozijo, né? Que eles exclamam que Deus suscitou um profeta no meio de nós. Para que você tenha essa alegria e essa esperança que o povo experimentou ao ver a história, ao ver ali a situação da viúva de Naim, você precisa também abrir o seu coração, buscar estudar a palavra de Deus e esperar por Ele, e clamar por Ele, que Ele vai vir e vai te atender. Amém? Fala amém aí na tua casa, fala que você confia nisso, né? Fala para você mesmo, eu confio que Deus pode me curar, que Deus pode me salvar, e tenha fé nisso, porque como nós vimos nessa história, em muitas outras na Bíblia, em muitas outras histórias de pessoas que nós conhecemos, Deus pode tudo, e Deus está disposto a salvar a mim e a você. Que Deus possa te abençoar. Eu espero que a mensagem de hoje tenha feito sentido para você, para sua família, e que Jesus e o Espírito Santo tenham falado no teu coração nessa manhã. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, do jeito que você está, se você quiser ficar de joelhos, ficar de pé,
enfim, mas que você fechasse seus olhos nesse momento para que nós pudéssemos orar juntos. Pode ser? Vamos orar então. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, ó Pai, nos deixou a Bíblia, com muitas histórias, Senhor, de pessoas que tiveram a vida, Senhor, transformadas por Ti. E hoje nós lemos a história de uma pessoa, talvez, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas uma pessoa insignificante. Uma pessoa que nem o nome dela ficou registrado na Bíblia. Nós conhecemos ela como uma viúva. A viúva de uma cidade que também é pequena, insignificante, no meio do nada. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou essa história para nos lembrar e para reforçar para nós, Senhor, que para Ti não tem impossível, para Ti não tem ninguém pequeno demais, não tem ninguém insignificante, Senhor. Todos são importantes para Ti e o Senhor quer salvar a todos nós. Mas o Senhor também nos ensinou, Senhor, que nós precisamos estar abertos. Nós precisamos abrir o nosso coração para receber a Tua presença e receber a Tua salvação. E quando nós temos o nosso coração e a nossa mente aberta para Te receber, o Senhor opera grandes maravilhas na nossa vida, o Senhor nos dá a paz, o Senhor nos traz alegria, o Senhor nos faz voltar o ânimo, o Senhor nos faz voltar a viver. Pai querido, opera essas bênçãos na vida de cada pessoa que está assistindo essa meditação nessa manhã e que vai assistir aí na internet durante algum dia. Abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa. Cuida dela. Torne-se conhecido e torne-se pessoal para essa pessoa. Isso eu te peço com fé e humildemente em nome de Jesus. Amém. Passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam.